Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de parábolas, que eu tenho uma certa paixão por estudar. Eu gosto muito de estudar as parábolas, porque reflete aquilo que a gente via na história antigamente, e quem faz direito gosta muito de história, então eu gosto um pouquinho de estudar história. E, e também nos remete à realidade de hoje. Toda parábola, ela nos traz esse intercâmbio do passado com o presente, né? E a parábola do semeador, ela está registrada em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9, Marcos, capítulo 4, versículo de 3 a 9, e Lucas, capítulo 8, de 4 versículo de 4 ao 8. E Allan Kardec, ele dispõe sobre a parábola do semeador, lá no capítulo 17, que trata sede perfeitos, que na verdade é um chamamento para todos nós, para a perfeição, né? Onde nós todos deveríamos nos preocupar e nos esforçarmos para nos tornar perfeitos. Neste capítulo, Kardec ele estruturou o capítulo todo, né, da seguinte forma. Primeiro ele trata dos caracteres da perfeição, depois ele trata o homem de bem, os bons espíritas, e aí ele fala da parábola do semeador. E ele conclui esse capítulo através de 5 mensagens psicografadas, que são chamadas aí de instruções dos espíritos. E ele fala, aí os espíritos trazem sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, por si só, a gente já consegue perceber que essa parábola, o local em que ela foi disposta, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai tratar sobre o grau evolutivo do homem e o seu destino, que é a perfeição. Como também ele explica a diferença existente na maneira de nós aproveitarmos os ensinamentos do Evangelho. Então, cada um aproveita de uma forma os ensinamentos. E um outro detalhe para que a gente possa, que é muito importante, é que essa parábola há registros claros no Evangelho que ela é efetivamente explicada por Jesus a pedido dos seus discípulos. Então, em certa oportunidade, os discípulos pedem explicação ao mestre sobre o que ele quis dizer com essa parábola. Conta-se que naquela ocasião, deixando a sua casa, Jesus se dirigiu ao lago de Genezaré, onde ele ia proferir várias palestras, né? Ele falaria sobre várias parábolas. Por isso, a multidão que o acompanhava, atraído também pelos feitos que Jesus estava fazendo, uma grande multidão começou a se juntar ao seu redor, de maneira que ele teve que se assentar num barco que estava à beira-mar, né, para que da praia toda aquela multidão pudesse vê-lo e ouvi-lo de forma clara. E aí Jesus percebeu que entre eles haviam camponeses. E aí ele falou assim: olha, já que eu estou entre camponeses e a intenção dele é que as pessoas compreendessem as suas parábolas, os seus ensinamentos, ele contou a parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus diz o seguinte: saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram.
Outra parte caiu em pedregulhos, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas, assim que o sol despontou, queimou-se. E como não havia raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí um ponto muito importante, porque Jesus conta sobre semeadura. E nós precisamos entender como que era a preparação do terreno pelos camponeses naquela época. Era muito diferente do plantio de hoje. Antigamente, lá naquela época, não era preparado o terreno. Como que fazia? Acabava uma colheita, então aquele terreno já era pisoteado pelas pessoas que realizaram a colheita anterior, então o terreno ficava pisoteado ali. Acabando a colheita, eles soltavam animais naquele terreno, e aqueles animais começavam a andar e pisotear naquele terreno. E aí cresciam ervas daninhas, espinhos, e aqueles pedregulhos que viviam na terra, eles eram mexidos ali pelo andar dos próprios animais. E aí o camponês, o agricultor da época, ele vinha jogando as sementes sobre aquele solo que hoje para a gente é totalmente despreparado para a plantação. Então, o terreno, ele ficava abandonado a toda sorte. Mas nessas circunstâncias que eram lançadas as sementes. E aí vinha o camponês, o agricultor, e arava a terra, sulcando a terra, e isso ajudava no crescimento das sementes. Então, diferente hoje que nós, no momento atualmente, como que nós fazemos? Primeiro a gente prepara o terreno, a gente aduba, ara, faz uma adequação do pH para aquele tipo de plantação, para depois nós lançarmos a semente. Então, a forma do plantio era adequada para aquela região e para aquela época. Então, aparentemente é estranho, Jesus, se hoje a gente for pensar, falar, nossa, mas saiu jogando em tudo quanto é lugar, né, na beira da estrada e tal, então a gente acha muito estranho isso. Então, essa que era a diferença. O arado, ele não era para semeadura, mas era para o crescimento da semente ao solo, né? Então, após contar toda essa parábola, a pedido mesmo dos apóstolos que interrogaram Jesus, para que ele esclarecesse o sentido dessa parábola, porque eles mesmos não entenderam todo o significado. Eles não conseguiram aproveitar. E Jesus responde. E aí a gente vai, nessa conversa, eu vou descrevendo aquilo que Jesus falou para eles na época, né? E vamos tirando os ensinamentos dele, tanto no sentido material como no sentido espiritual, novamente. E Jesus fala que o semeador semeia a palavra. Ele semeia, então o que que é? O semeador vai semear a palavra. Então a semente aí é a palavra de Deus. Mas quem que é o semeador aí na parábola? O semeador na parábola é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele faz um comparativo nessa parábola. Ele faz uma comparação da sua ação regeneradora
a atividade do agricultor. O agricultor, ele não sai lançando as sementes para todos os lugares, mesmo aqueles lugares que aparentemente para a gente não está preparado para receber a semente. A ação de Jesus é a mesma. Ele lança as palavras de Deus, né? Os ensinamentos de Deus para todos, indistintamente. Deus não escolhe quais são seus filhos que serão orientados. Então a palavra vai a todos, indistintamente. Mas cabe a cada um de nós sabermos como está a nossa terra íntima, que é o nosso coração. Se a gente tem ou não capacidade de compreender as palavras e os ensinamentos de Jesus. Um outro ponto muito importante também, é que o semeador saiu a semear. A gente não percebe, parece uma palavrinha simples, mas nós sempre podemos perceber que Jesus, em suas palavras, eles nos chamam sempre para uma ação. Então, o semeador aí é uma pessoa ativa, é uma pessoa produtiva. Ele não fica só contemplando a vida e a natureza. É a pessoa que se relaciona com o outro. Ela relaciona praticando a paciência, praticando o perdão, a benevolência e todas as outras virtudes que cada um carrega consigo. Então, o semeador é aquela pessoa que está aí comunicando com outra pessoa, interagindo com outra pessoa e fazendo de uma certa forma que ela consiga absorver os ensinamentos de Jesus. E aqui eu acho muito importante, até para que nós façamos uma interação nesse momento, e eu faço uma pergunta para vocês. Nós somos ou podemos ser semeadores? E aí, gente? Alguém pode me falar se nós somos e se nós também podemos ser semeadores? Ou só Jesus? Só Jesus é o semeador aqui. Vou abrir meu chat para que alguém respondeu. Ninguém. Sim, nós somos, gente. Nós somos semeadores. Todos nós somos semeadores. Especificamente aqui, todos os domingos, nós somos semeadores dentro de nossos lares. Nós somos semeadores para os nossos filhos. Todas as vezes que nós vamos ao centro, nós levamos nossos filhos ao centro, nós estamos sendo semeadores, porque nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos para o bom caminho. E aí nós vamos tratar de cada item que fala a parábola, que é muito importante aqui, cada item da parábola. A parábola, então, fala de semente. A semente, se nós formos analisarmos o sentido material dela, imaginemos assim, uma semente de laranja. A gente pega aquela coisinha bem pequenininha. Qual que é semente, né? As crianças aí plantaram, né, na evangelização, plantaram um feijão usando uma sementinha assim. E cada uma foi crescendo. Teve criança que cresceu um pouquinho, depende do sol também, né? Depende do cultivo daquela criança lá. Mas aquela sementinha, ela tem todos os atributos, né? De forma que a gente consiga fazer com que ela desenvolva e se transforme numa árvore. Então, por mais que ela seja pequenininha, dentro dela tem tudo ali para que ela possa se tornar uma árvore.
E em sentido espiritual, Jesus já nos explicou que a semente é comparada à palavra de Deus. E lá dentro, né, dentro a palavra de Deus, ela tem todos os atributos e também os ensinamentos de Jesus. E a gente poderia aí sintetizar os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Espiritualmente falando, nós temos dentro de nós todas as virtudes para nos desenvolvermos. Porque dentro de nós está gravada a lei de Deus. Aonde está gravada a lei de Deus em nós? Todos nós temos gravada a lei de Deus em nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, todos nós, mesmo simples, quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós temos dentro de nossa consciência gravada a lei de Deus. Então, o espírito, todos os espíritos, têm dentro dele um germe da perfeição. Assim como a semente, ela também tem um germe que a pode tornar uma árvore ou efetivamente lá na frente um laranjal. Então nós temos todos os atributos, porque nós somos seres em evolução e rumo à perfeição. Deus nos criou simples e ignorante, dando a cada um de nós uma missão, com a finalidade de nos esclarecermos e fazermos alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para nos aproximarmos de Deus. Essa informação está lá na questão 115 dos livros dos médiuns, dos livros dos espíritos também, na verdade, me desculpe. Então, todos nós somos seres em evolução e sempre rumo à perfeição. Verifica que a palavra de Deus, ela é lançada também indistintamente. Assim como o agricultor que joga sementes a todo o solo, a todo o terreno, seja o pisoteado, né, à beira do caminho, seja o pedregoso, seja o cheio de espinhos, erva daninhas, seja o solo fértil, todos esses terrenos são lançados a semente. A palavra de Deus também é lançada a todos nós, espíritos, de forma indistinta, mas é o livre-arbítrio que nos dá a destinação correta para essa semente, para essa palavra que a gente vai receber. E a gente pode ou não germinar. Porque Jesus, ele lança a palavra. Só que cabe a cada um de nós seguirmos rumo à nossa perfeição, ao nosso progresso espiritual. E eu vou fazer mais um questionamento a vocês. Como que nós podemos germinar essa semente no coração dos nossos filhos? Nós estamos aqui no domingo, reunidos. Nós fazemos a evangelização com os nossos filhos. Sim, Regina, pelo exemplo. Não só com as palavras. Às vezes, nossos filhos, a gente fala e as palavras passam batido. Mas os exemplos de boas atitudes são indispensáveis. Então, nós somos semeadores dos nossos filhos, principalmente pelo exemplo. E aí nós vamos seguir a parábola falando de mais um item. Fala do terreno em si. O terreno, o solo onde é jogado essa semente, lançada essa semente para a semeadura. Em sentido material aí, a parábola fala do terreno, do solo, que é à beira da estrada.
fala do terreno pedregoso, o terreno que tem espinhos, né? E fala também daquele terreno bom, que é fértil. Esse é o sentido material. Mas qual é o sentido espiritual dessa parábola? O sentido espiritual, o solo, o terreno aí, são os níveis evolutivos diferentes existentes entre os seres espirituais que estão aqui na Terra. E cada um vai aproveitar as palavras que nós ouvimos no Evangelho, as palavras, os ensinamentos que nós estamos ouvindo todas as semanas aqui perante o grupo Jesus de Nazaré, mas nós vamos absorver de acordo com o grau de adiantamento de cada um de nós, né? E segundo Caibar Schutel, a parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque ele sintetiza todos os caracteres predominantes em todas as almas que estão habitando aqui a Terra. Então, o solo, ele representa a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus, de acordo com o seu estado moral e intelectual. Então, nós vamos aprimorar, de acordo com o nosso adiantamento, né, nosso estado moral e intelectual, que a gente vai absorver e compreender as palavras de Jesus, os ensinamentos do nosso Evangelho. E tem sementes, né, que ela pode gerar abundantemente, pode gerar muitos, ela é muito, ela cai em solo fértil e produz muito. Mas tem sementes, né, palavras, que elas não desabrocham. Ou se desabrocham, elas não produzem frutos nenhum. A gente só escuta, né? Então, a palavra, ela não atua da mesma forma perante todos, né? Depende muito da variedade dos espíritos que estão aqui reencarnados na Terra. Uns estão mais adiantados, propensos ao bem, à caridade, à fraternidade. Já outros estão um pouquinho mais atrasados, propensos ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, apegados aos bens terrestres, à matéria. Então, isso daí nós não devemos criticar. Isso daí é um processo natural, é um processo evolutivo, e cada um está no seu grau evolutivo. Então, o Jesus nos veio trazer, com a parábola do semeador, que cada um está num momento, numa fase evolutiva, e nós não devemos criticar. E seguindo a parábola, nós vamos trazer as explicações que Jesus nos traz sobre a parábola. Ele explica para os discípulos cada item da parábola. E ele diz o seguinte: Jesus dizendo, explicando a parábola aos discípulos: os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem o Satanás e tira a palavra semeada dele. Está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 15. O sentido material desse à beira do caminho, né, que é esse terreno à beira do caminho, é que o solo, lembra que eu estava contando a história, como é que era naquela época? O solo foi pisoteado pelos lavradores antes da colheita. E aí se formou um caminho naquele solo. Então o solo estava batido, estava duro, impermeável, e a semente não pode germinar. Olha, eu vou dar um exemplo. Na hora que eu fui lendo isso aqui, eu vou dar um exemplo. Eu sou lá do Paraná, do norte do Paraná, onde todo mundo brinca que é os famosos pé vermelho, né? Lá na minha terra, não é nem vermelha a terra é roxa. Então, conforme você vai passando em tempo de chuva, aquela terra vai grudando no sapato, onde
os órgãos públicos, escola, prefeitura, biblioteca, posto de saúde, tem aqueles ferros assim, para você passar o pé para tirar aquele barro que tem ali, que vai ficando duro, você vai crescendo conforme você vai andando. E aí eu fiquei imaginando aquela terra que vai formando, então todo mundo vai pisando em época de chuva, não essa terra que nós temos aqui em Marília, que é arenosa, que chove, escorre, daqui a pouco não tem nada, já virou areia. Eu fiquei imaginando aquela terra dura, lá do norte do Paraná, onde a gente vai andando e vai ficando dura mesmo. Imagina você jogar uma semente naquela terra. Não tem como. Ela vai ficar dura como asfalto. As sementes vão ficar por cima ali. O que vai vir? Vai vir os pássaros e vão comer aquelas sementes. É essa terra que Jesus está falando ali. Só que em sentido espiritual, a palavra de Jesus são aquelas que não conseguem, ela cai, ela é tão dura ali, tão assim, as pessoas não têm capacidade de compreender a palavra de Jesus. Então ela cai ali, as aves vêm e comem. São essas mentes áridas, endurecidas. Essas pessoas não estão preparadas ainda para as coisas espirituais. Essas pessoas normalmente estão de passagem pela vida, ela não tem um foco, ela não tem um objetivo de vida. É aquelas pessoas que deixam a vida me levar, né? Então, elas não estão preparadas. Então, às vezes, se a gente chega a falar de Jesus, elas aceitam, não aceitam, elas têm até um asco daquilo. Elas não acreditam, elas não estão preparadas para aquilo, então. E Jesus fala que os pássaros vêm e comem essas sementes. E depois, quando ele dá a explicação dele ali, ele fala que o Satanás vem, né? Então a gente fala, a primeira vez que eu vejo ali Jesus falando ali de Satanás, a gente não tem muito, não usa muito esse termo, né, nos centros espíritas, né? Mas o Satanás, os pássaros aí, eles representam as ações de espíritos que são adversários do bem. E eles se comprazem em fazer desaparecer esses bons ensinamentos nessas mentes fracas, né? Que não conseguem absorver as mensagens divinas, né? E elas ficam apenas na superfície desse solo que é impermeável, são levadas embora essas palavras sem nenhum um ato de bondade, nenhum ato é produzido de bom para essas pessoas. Elas não estão preparadas para receber a palavra de Deus, definitivamente. E Jesus continua explicando que o que é semeado sobre o solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria. E não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo provações ou perseguições por causa da palavra, imediatamente escandalizam. No sentido material, percebemos aí, olha, que as rochas são impenetráveis. Então, Jesus fala de mais um solo, que é o solo pedregoso. Então, se a gente for perceber aí, as rochas são impenetráveis por raízes da planta, né? Mas se alguma planta consegue germinar com um pouquinho de terra que tem entre as rochas aí, essa planta ela até começa a nascer, né? Mas as raízes dela não são fortes o suficientes. E ela pode morrer, até mesmo por uma ação do sol. Ela é fraquinha ali. A gente já percebe que às vezes tem umas plantas que conseguem ali nascer em meio às pedras, mas elas não conseguem prosseguir. E no sentido espiritual, o sentido espiritual, o solo pedregoso é representado por aqueles que não têm, que já têm alguma condição espiritual para assimilar a palavra de Deus. Então, eles têm a percepção, eles podem assimilar.
No entanto, embora eles recebam as palavras com entusiasmo, eles sucumbem diante da primeira adversidade. Acontece alguma coisinha, eles desistem desses ideais espirituais por conta das dificuldades ou das perseguições. Então, os ensinamentos não penetram no coração dessas pessoas. É muito comum a gente ouvir no centro espírita, tá acontecendo tal coisa comigo, eu tô achando que é por conta de eu estar indo no centro espírita. Eu já vi isso. Ó, será que não é porque você está indo na sessão mediúnica que está acontecendo tudo isso com você? Entendeu? Então é muito comum. Então são as adversidades. Aí se eu tiver pouquinho compreensão dos ensinamentos divinos, aí eu já vou ficar, opa, então acho que eu não devo ir. Então são as dificuldades que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada. E essas adversidades, aí, essas dificuldades, ela é representada na parábola aí pelo sol, né? O sol que queima as, as plantas, que tem essas raízes frágeis aí, que não tem a capacidade da planta germinar aí nesse solo. E eu tô falando muito, hein? Vou tentar ser mais rápida. E Jesus explica, continua explicando, os solos que são semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra e as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. No sentido material aí, a gente trata do o solo, ele é fértil, né? Aí a gente pode ver que o solo é fértil, tanto é que ele faz germinar a erva daninha, faz germinar esse espinho. Então o solo é perfeito, ele tem capacidade para estar germinando uma planta. Mas os espinhos acabam sufocando. Então, os espinheiros simbolizam aí as seduções do mundo, né? As seduções do mundo. As pessoas acham que coisas materiais são muito mais importantes do que as espirituais, né? Então, a capacidade intelectual dessa pessoa é desenvolvida, ela tem capacidade de compreender os ensinamentos de Jesus, né? Tem toda a capacidade. No entanto, ele não consegue colocar em prática. Uma vez que que o seu lado moral é sufocado pelos interesses mundanos. Às vezes é muito mais gostoso a gente ir num churrasco do que ir no centro, ouvir a palavra, não é? E esses espíritos, eles vivem em constante luta entre eles mesmos, uma luta intensa de interesse material e interesse espiritual. Mas o interesse material, devido à má tendência ou à tendência de cada um, e por dar mais satisfação ao interesse material, ele se compraz ao interesse material, ao invés do interesse espiritual. E Jesus continua explicando também que aquelas sementes que são semeadas em terras boas, que são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam. Um em 30, um 60 e um 100. Em sentido material é tranquilo, é aquele solo fértil, cuja superfície pode desbrotar todas as sementes, produzir frutos mais tarde. Em sentido material, representa aqueles que fazem receptivo para as coisas espirituais e colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Cada um de acordo com seu nível de adiantamento e dentro de suas possibilidades. Então, nós
não estamos todos no mesmo grau evolutivo. Então, aquelas pessoas que têm essa capacidade de receber as coisas espirituais e colocar em prática, elas não vão produzir da mesma forma. Uns frutificarão 30, 70, outros 100. Cada um tem uma forma de assimilar as palavras de Deus em maior ou menor grau. Então, essa parábola do semeador, ela vem nos trazer um espírito consolador, porque cada um está em um processo evolutivo, cujas fases são absolutamente normais e naturais. Todos nós um dia vamos passar por um ou outro estágio evolutivo. Então nós nunca devemos julgar aqueles espíritos que estão numa ou na outra fase de evolução. Porque ou nós ainda vamos passar por essa fase evolutiva, ou já passamos. Então, todos nós estamos em franco processo evolutivo, mas todos nós temos aquele germe, aquela semente lá dentro que nos faz, tem todos os atributos para que nós possamos atingir a perfeição. Então, uma coisa muito importante também que nós podemos retirar dessa parábola. Muito embora cada um esteja num processo evolutivo, nós não devemos ficar estacionados, parados no nosso processo evolutivo, porque nós temos responsabilidades individuais por nossa inatividade e podemos ser compelidos a evoluir. Nós sempre evoluímos. A gente sempre ouve que nós evoluímos pelo amor ou pela dor. Então a gente tem que escolher qual tipo de evolução eu quero para mim. Porque evoluir, todos nós vamos evoluir. Nós temos o germe da perfeição. Lembremos também que lá no mesmo capítulo que nós estamos estudando, que é no capítulo 17, que trata dos bons espíritas, ele diz o seguinte, tem a seguinte frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, que nós sejamos sementes, que nós sejamos exemplos de transformação moral para os nossos semelhantes e principalmente para os nossos filhos, para nossas famílias. Nós também somos semeadores e nós temos dentro de nós o germe da perfeição. Vamos sempre evoluir, que nós possamos evoluir sempre pelo amor. E eu gostaria de terminar minha exposição agora com uma fala de um trecho que tem lá no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que ele diz o seguinte: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. E assim, com essa leitura desse livro do Pão Nosso, eu espero ter colaborado nesse domingo, conseguido transmitir aquilo que eu estudei e que eu me prontifiquei a falar para vocês,
E agradeço mais uma vez a oportunidade nesses ensinamentos que com certeza são passados primeiramente a mim e depois eu transmito para vocês. Um bom dia a todos. E eu estou disponível se alguém tiver algum questionamento. É isso que eu ia falar, Cléo. Ó, a Adriana já fez uma pergunta aí, ó, no chat. Entendo que temos um compromisso muito grande com os nossos filhos. Viemos com essa missão. Isso mesmo, Adriana. E quando os filhos têm solo pedregoso e você não consegue atingi-los, podemos dizer que falhamos? Eu penso o seguinte, Adriana, e aí eu gostaria dos nossos colaboradores aí. Cada um está num processo evolutivo. Nós temos que dar o máximo de nós como pais, como exemplo, com palavras, mas nós recebemos esse ser num determinado processo evolutivo. Nós temos que trabalhar neles para que, pelo menos, a semente nesse solo pedregoso, ele cresça um pouco. Ele tem que crescer um pouquinho ali. O que não pode é no solo pedregoso ficar sem nenhuma planta. Se você, como mãe, conseguiu que pelo menos essa semente ela tenha germinado e criado um pouco de raiz nesse período que esse espírito esteja com você, eu já me dou por satisfeita, porque você contribuiu para o processo evolutivo dele. O que não pode com essa criança, você abandoná-lo à própria sorte e deixá-lo ele conforme ele está nesse processo evolutivo. Acho que é isso. Então, eu não entendo que há uma falha aí, desde que você se esforçou. Nós espíritas, nós temos sempre que nos esforçar, colaborar para que esses espíritos tenham um mínimo aí de progresso espiritual. Só que se ele desviou o caminho, não por nossa culpa, mas porque ele se desviou em algum momento pelo livre-arbítrio. Acho que é isso. O que você acha, Adriano? Donizete também está aí? Não, exatamente isso, Cléo, porque como você deixou bem claro na parábola, no processo de aprendizado, nós temos dois lados sempre. Nós temos aquele que semeia, no caso Jesus, né, trazendo para a gente os ensinamentos, as leis de Deus, mas nós temos do outro lado quem está aprendendo, e você deixou bem claro que cada um de nós está num nível. Então, quando você vai passar por um processo de aprendizado, a gente vai lidar com todos os níveis, e os filhos estão inseridos nesse contexto. Nós vamos ter filhos que o terreno, o coração está com a terra toda batida. Então, qual a nossa responsabilidade? É fazer com que a palavra chegue até eles. E através do nosso exemplo constante, demonstrando a eles como que pode e deve ser. Porque se o terreno do coração deles ainda está batido e cheio, né, de espinhos, vai depender dele. Então, por mais que a gente sofra, a grande questão nesse processo é que nós, como pais, vamos sofrer porque a gente vai ver o filho fazer as escolhas erradas. Mas nós podemos e devemos ficar com a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. Essa é a nossa tarefa. Posso colaborar um pouquinho? Claro. Nós podemos realmente ser os semeadores, né? E o semeador que saiu a semear, ele semeou independente do solo, né? Ele só não semeou no solo fértil. Ele foi semeando no solo pedregoso, solo duro, mesmo sabendo que ali a semente não iria frutificar. Então, é importante os pais saberem o seguinte: tudo que é dado, principalmente através do exemplo, não é perdido. Muitas vezes o espírito não está em condições de assimilar aquilo no momento.
as tendências ainda de outras vidas são muito fortes. Mas lá na frente, a hora que ele bater a cabeça na parede, que vai ser normal pela consequência se os atos deles não forem corretos, ele vai ter sempre essa base. Então, a gente tem que, no caso dos filhos, como você bem falou, Cleomara, não desistir, sempre dando limites, sempre levando o conhecimento através dos exemplos e resignando. É difícil resignar, é muito difícil resignar. Eu gosto muito daquela prece do conceder-me, Senhor, a solidariedade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para que eu possa modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Porque isso mostra que tem, principalmente com filhos, algumas vezes a gente vai ter que ter essa resignação, porque depende dele se modificar. Mas foi muito importante que você colocou, não desistir, não se ficar se punindo, o que eu fiz errado, não. É o normal. Quando nós planejamos com ele essa vida, nós já sabíamos das dificuldades. Obrigadão. Obrigado, Edson. E eu lembrei agora também, Cléo, respondendo a Adriana, da parábola do filho pródigo, né? Que a nossa atuação deve ser como a do pai lá do filho pródigo. Que ele passou, ele deixou, dividiu todos os bens, deixou ele ir fazer o que ele achava que era certo, e depois ele retornou. Quer dizer, vai acontecer com todos nós, já aconteceu e pode acontecer. Então, é aquela postura lá do pai. Sofre com a saída do filho, com o sofrimento dele, mas fez o que devia fazer. Deixa eu ver aqui, Adriana. Ok, obrigado. Mais alguém? Nós temos alguns minutos. Antes, aí é importante também lembrar, não falei no início, que a partir das 11 horas, então, nós temos a segunda parte do trabalho, que é com as crianças, tá bom? Mais alguém? Gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta para a Cléo, que ela está com tudo muito vivo, que ela estudou bastante. Né, Cléo? Só um comentário. Uma luta. Oi, Regina. Tá me ouvindo? Sim, Regina. Então, só um comentário que nem a Cléo falou, né, que cada um está num grau evolutivo, isso ajuda a gente a tentar não julgar o outro. E também importante para a gente, assim, porque normalmente a gente se magoa com o outro porque espera o que eu faria, que nós faríamos, né? Só que o outro vai dar aquilo que ele pode dar, dentro do grau evolutivo de conhecimento dele. Então, eu acho que entendendo isso, a gente tem a capacidade de não nos magoarmos tanto, perdoar e principalmente não julgar. Eu sei que é difícil, a gente está aqui tentando, mas essa é uma das coisas que eu mais penso, a gente tendo essa consciência, né, Cléo? O que eu percebo é o seguinte, Regina, quando alguma coisa nos faz muito bem, vamos dizer assim, nossa, eu vou ao centro, eu fico super animada, isso faz bem para mim, faz bem para minha família. Você quer que o seu amigo, o seu vizinho, também compartilhe dessa felicidade, né? E às vezes a gente tenta falar e a pessoa recua, né? Naquilo que a gente está, em tese, pregando ali, né? Mas nós temos que aceitar simplesmente, né? Eu sou uma família grande e às vezes tem uns que são preconceituosos nesse momento, assim, quando a gente vai falar sobre Deus, a gente acaba pregando, queira ou não queira. E a gente tem que estar bem consciente do grau evolutivo de cada um, né? E a gente não pode julgar. Pode ser que, vamos supor que eu esteja um pouquinho mais adiantado que o outro, mas eu já passei naquela fase e eu não gostaria que o outro tivesse com esse olhar crítico, assim como muitas outras pessoas estão em grau evolutivo acima de mim, que normalmente a gente se espelha, né, para chegar lá, estudar mais, saber mais, né? Mas a gente não pode criticar. Ou a gente passou por esse momento, ou ainda vai passar,
né? E nós temos, assim, muito bem, Regina, nós temos que perdoar, errar, exatamente, mas principalmente aceitar as pessoas como elas são. E eu também me lembrei de uma outra situação aqui, que nessas relações a gente pode atuar como o espírito protetor, né? Fazendo aqui uma analogia, que a gente fala e a gente joga, né, também, semeia, quando for possível. Quando não for possível, você fica ali sempre à disposição para ajudar, sem criticar, né? Fica ali sempre. Quando for possível, fala e ajuda. Quando não for, fica ali, vigilante, de plantão, esperando o momento para ajudar. Essa é a atuação. É uma postura positiva, né? Exato. Deixa eu fazer um comentário também. Eu tive numa reunião da USE São Paulo, semana passada, e aí eu me lembrei de Paulo, porque eles estavam colocando, por exemplo, todos os mapas das viagens que Paulo fez, de barco, a pé, e diante de tantas dificuldades, ele foi semeando, né? E às vezes nós, em qualquer situação, a gente se sente limitado, desanimado, não segue adiante. Então, que a gente tenhamos esse exemplo de tantos servidores, semeadores de Jesus, né, do Pai, digamos assim, que, nossa, foi uma reflexão muito interessante, porque hoje a gente tem todas as facilidades possíveis na internet, avião, né, e ele fez, e impressionante, você olhando os mapas, esses mapas é da Igreja Católica, né, não tem, e eles também fizeram um complemento com o livro do Paulo Estevão, que também que não está em tudo nos mapas, e é impressionante as viagens que ele fez, com todas as dificuldades da época. Que legal. A Viviane comentou aqui, não sei se vocês viram, todos nós passamos por esse processo. O despertar é de cada um segundo os seus interesses, conforme as suas crenças. Acima de tudo, temos que respeitar a opinião de todos. É isso mesmo. É isso aí. Bom, faltam 4 minutinhos, a gente então já pode encerrar. Queria agradecer a Cleo, primeiro, pelo esforço aí em estudar e compartilhar com a gente aquilo que conseguiu compreender. Muito obrigado, Cleo. Quero agradecer também a presença de todos os pais, todos os adultos que participam com a gente no domingo de manhã, porque o nosso foco é família, nosso foco é trocar ideias para que a gente consiga lidar bem com a família. Esse é o nosso ponto principal. Depois, os demais, né, no trabalho, na escola, na rua, por consequência natural, a gente vai conseguir lidar bem também se a gente estiver bem em família.